Muito bem, chegamos na lição de número 7 com o título A Obra do Filho. E a obra do Filho é a obra do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia deixa bem claro em São João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Criador, é o sustentador, o Pai cria todas as coisas através do Filho, através da palavra, através do Verbo. Jesus é o Verbo de Deus, São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, com letra maiúscula. Então Jesus é o Filho de Deus com letra maiúscula, significa que ele é a expressão exata do Pai. E através de Jesus, seu sacrifício, nós somos filhos com letra minúscula, ou seja, ele nos fez herdeiro. O texto áureo está dizendo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sob todo nome, Filipenses capítulo 2, versículo 9, verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. E lembrando sempre, né? Porque nós falamos que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque o próprio Jesus, né, quando manda pregar o Evangelho e ensinar a sua palavra, ele então diz para batizar em nome do Pai, ele fala o nome do Pai primeiro, então a primeira pessoa, o Pai, em nome do Pai e do Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, e ele diz em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Leitura bíblica em classe, enquanto Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, depois Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28. Nós vamos agora para a nossa introdução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, ou seja, foi gerado no ventre da jovem Maria, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente, ou seja, ressuscitou em um corpo glorioso. Essa lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em três dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Então ele foi humilhado até a morte, diz a palavra, e morte de cruz, mas ele também foi exaltado sobremaneira, e o próprio texto está dizendo, né, que Deus, que o Pai lhe deu um nome que é acima de todo o nome. Primeira parte, a humilhação voluntária do Filho. Número 1, é submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade, para que estejam unidos, e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo. Então Paulo deixa claro, ele fala que nós temos ou precisamos ter a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo diverte, né? Diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento é prôneo, que também pode significar modo de pensar. Não que o nosso modo de pensar seja o mesmo modo de pensar de Cristo, uma disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Veja bem, se nós somos chamados de cristãos, nós precisamos estar de acordo com o que Cristo fazia e pensava. A palavra diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então nós devemos sempre nos perguntar como Jesus faria, como Jesus responderia, para que a gente tenha essa paz, tenha essa direção do Espírito Santo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Diz a palavra, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, no capítulo 13, ele se levanta ali no momento que celebrou a Páscoa, e naquela Páscoa, era a última Páscoa, ali ele faz a celebração da Santa Ceia, e ele se levanta ao final, porque no final daquela celebração era a tradição de que o menor lavasse os pés dos demais. Ele se levanta e ele se faz servo, se faz menor e lava os pés de todos. E ele está dizendo, eu vos dei o exemplo. E nesse exemplo ele diz que ele veio para servir e não para ser servido. E nós temos encontrado muitas dificuldades, porque hoje em dia o egocentrismo, os homens querem ser servidos e não mais servir, né? E não mais estar ajudando um ao outro. No item 2 aqui, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, olha que interessante, Filipenses 2,6, sendo em forma de Deus, o que significa isso? Sendo Deus. Sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não usou a sua deidade. Jesus venceu sem usar a deidade. Pastor, mas ele ressuscitou mortos. Pedro também ressuscitou, Paulo também ressuscitou, profeta Elias, profeta Eliseu. E isso é pelo poder de Deus, ou seja, Jesus realizou todos os milagres pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, mas ele venceu como homem, não usando a sua deidade. Vocês têm sempre que lembrar disso, viu? Sendo ele igualmente Deus, compartilhando
da mesma natureza, né? São João 1 diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é bem claro a palavra, sendo ele igualmente Deus, né? Acabei de me referir, preferiu privar-se dos seus direitos. Mas por quê? Porque ele precisava vencer como homem, tá? Trata-se de um contraste com o primeiro Adão. Então o primeiro Adão cai, o primeiro Adão falha, mas o último Adão, que é Jesus, né? A palavra diz último Adão. Jesus, ele é, o primeiro Adão é espírito, é uma alma vivente, né? E o Jesus, ele é espírito vivificante, ou seja, em Adão nós pecamos, em Adão nós falhamos, em Adão nós temos a carnalidade. Agora, em Cristo, nós vencemos tudo isso. Então, em Cristo, você é mais do que vencedor. Enquanto Cristo, ou segundo Adão, que a Bíblia refere essa metáfora, né, de segundo Adão, então ele venceu por nós. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, isso nos fala sobre sobre servir-se, sobre serviço, né? Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então diz assim, ó, mas aniquilou-se a si mesmo. Por quê? Porque sendo Deus, ele teve que nascer em forma humana, porque o homem é menor que os anjos. Então em Hebreus diz, né, feito um pouco menor que os anjos, ou seja, ele nasceu na forma humana, da sua criação que tem intelecto. Nós temos as hierarquias angelicais, né? Arcanjo, querubins, serafins, e nós temos o ser humano, que o ser humano é menor que os anjos. E agora Jesus se fez então menor que os anjos para vencer por nós, tá vendo? Fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, veio em forma humana. Isto esvaziou-se voluntariamente. Isso esvaziou-se voluntariamente, que nós assumindo a natureza humana na forma de servo. Então ele assume essa forma humana em forma de servo. Hebreus diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, o nosso sumo sacerdote, ele compadece das nossas fraquezas, porém, um que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus nunca houve na sua boca um engano ou pecado. Pedro escreve dessa forma, tá? Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possui na eternidade. Ou seja, ele não quis usar, né? E Satanás tentou, ele lembra? Ah, atira daqui de cima para baixo, porque está escrito que os seus anjos vão te ajudar. Realmente está escrito, Salmo 91, dará ordem aos seus anjos. Mas Jesus Cristo falou para ele, também está escrito, não tentarás ser o teu Deus. Então o próprio diabo, ele usa muitas vezes a palavra de uma forma enganosa, é claro, né? Distorce a palavra para quê? Para trazer tristeza no seu coração, mas a própria Bíblia vai repreendê-lo. O item 3, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo em obediência ao Pai e em favor dos pecadores. Submeteu-se à humilhação da cruz. Ele submete-se à humilhação da cruz, olhando firmemente para Jesus, consumado e autor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono do Pai, à destra do trono de Deus. E ele está ali intercedendo por nós, ele está ali velando por cada um de nós. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio da perfeita obediência, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justificados. Então, se no Adão nós temos essa terrível carnalidade, essa terrível tendência para o mal, que o próprio santo Martinho Lutero, né, o próprio Martinho Lutero, ele falou, eu achei que o velho homem havia morrido nas águas batismais. Aí ele faz um comparativo, né? Ele fala assim, mas não é que esse velho homem sabia nadar? Ou seja, ele disse, você vai batizar nas águas, mas isso não é garantia de que você vai matar a sua carnalidade, o velho homem. Por quê? Porque o velho homem permanece, mas ele tem que ser mortificado a cada dia, amém? Parte 2, a obra redentora do Filho. No item 1, a ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover o pecado, não era suficiente, nunca foi. O sumo sacerdote terreno era uma figura, tipo, né? Jesus é o antítipo, o tipo é a figuração. Então, eles eram a figuração de Cristo, que é o real e eterno sacerdote. Tanto é que em Cristo, todos nós somos sacerdotes, todos nós agora
chegamos diante de Deus e falamos com Deus através de Cristo. Ele é o sumo sacerdote e o santuário terreno era uma sombra. Então, tudo isso, a Bíblia deixa bem claro que são sombras, né? São figuração daquilo que viria. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento é uma figuração apontando para o próprio Cristo. Mas Cristo entrou no mesmo céu, no céu mesmo, para interceder por nós diante do Pai. Então, ele está ali diante do Pai e intercede por cada um de nós. Diz assim, ó, ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministrando, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote que venceu uma vez por todas para nos dar a vitória. Nem por sangue de bodes, então não adiantava todo ano tinha que fazer, nem bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então foi o sacrifício perfeito. No item 2, sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia das ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Cristo foi definitiva, completa e eficaz. Diz assim, ó, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. A expressão uma vez, no grego, né, apax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeita e eterna. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita. Então, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Lembra que ao morrer o terremoto, e lá no templo, né, havia separação do lugar santo, do lugar santíssimo, uma cortina, um calhamaço de cortina ali, e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote uma vez por ano. A morte de Jesus na cruz do Calvário, houve um terremoto ali, e aquele véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, Jesus abriu um caminho direto para nós falarmos diretamente com o Pai. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo e é perfeito. No item 3, a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicários, que significa em lugar de outro, ou seja, ele morreu em meu lugar, ele morreu em teu lugar. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Então, a justiça divina, Jesus nos torna justos, santos, né, diante do Pai. Por quê? Por causa do seu sangue derramado na cruz, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, você tem fé em Jesus? Sim. Então, ele te justifica. Ele perdoa o seu pecado. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. É a lei da semeadura. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio filho, porque como que Deus puniria? Todos nós merecíamos o inferno, mas entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removia o pecado. Então, o sacrifício da lei cobria o pecado. Jesus elimina o pecado. Em Cristo, Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação do sexo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, ele aniquila o pecado, ele coloca distante de nós, como é Oriente, Ocidente, os nossos pecados, ele lança nosso pecado no mar do esquecimento. E isso é Bíblia. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele morreu por você, ressuscitou por cada um de nós, e está vivo e vive para todo o sempre. Amém? Na parte 3 aqui, a exaltação gloriosa do Filho, no item 1, recebida a destra do Pai. Após a sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus. Lembra de Salmo 24, lindo, né? Eis o Rei da Glória. Quem é este? Este é o Rei da Glória. As portas eternas se abrem, ele entra. O Filho foi entronizado nos céus. Diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. E o verbo exaltou. O verbo exaltou no grego, hyperspision, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, do lado direito do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Então, ele volta aos céus, ele se assenta no trono. Diz assim, ó, ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei-me com meu Pai no meu trono. Então Jesus sentou com o Pai no trono e ele disse que nós vamos assentar do lado dele também. Por quê? Porque nós vencemos em nome dele. Isso é honraria, né, que receberemos no céu. Aí diz, pastor, eu não estou atrás de honra. Não, mas não está dizendo que você está atrás de honra. Ele vai te honrar. Ele vai é, te colocar no novo céu, nova terra. Ele vai dar galardão para nós. Não é porque nós estamos querendo ou estamos pedindo. Nós nem merecedores somos mesmo. Mas ele prometeu. Então, faça a obra de Deus com alegria, com sinceridade, e ele te recompensará. Pedro perguntou, nós que largamos tudo que ganharemos? Jesus disse, nessa vida 100% e depois a vida eterna. Nós temos o 100% de Deus, ou seja, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, a alegria plena do Espírito Santo. E Jesus reina eternamente como Rei dos Reis. Diz assim, ó, e na sua veste, e na sua veste, e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. No item 2, um nome acima de todo o nome. Cristo recebe de Deus Pai um nome que é sobre todo o nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Então, dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que possa ser conferido a um ser, né? Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Não há comparação. Ele é o Deus invisível que está em nosso meio, como Pedro disse, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, ou seja, ele está acima dos anjos, das autoridades, das potências. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas é uma fonte real de autoridade. Tanto é que quando nós precisamos orar e repreender o mal, nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Tem um espírito ruim atormentando alguém, você diz, sai em nome de Jesus, amém? Soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante de Cristo. Então vai haver um dia, na eternidade, diante do juízo final, diz assim, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando estará argumentando branco, o juízo final, quando Jesus chega nesse trono para fazer o julgamento, todos vão dobrar diante dele. Por quê? Porque ele é rei, ele é Senhor. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. Primeiro, voluntária, por aqueles que creem e servem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e compulsória por aqueles que o rejeitam. Quando ele entrar nesse tribunal, todos os joelhos se dobram. Ninguém consegue permanecer de pé diante da glória, da majestade, do poder de Deus. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará e levará para si para levar para si os que o esperam. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então Jesus buscará a sua igreja. Essa é uma promessa divina, estaremos com ele para sempre. Conclusão, a obra do Filho é completa, suficiente, gloriosa, da humilhação e exaltação. Então ele se humilhou para nos salvar, oferecendo um sacrifício vicário, um sacrifício perfeito. Então, o sacrifício, o sangue de Jesus Cristo é a moeda de troca. Ele comprou o homem, ele resgatou o homem, ele chamou o homem de volta. E se o homem falar, não posso ir, porque o meu pecado não me permite, papai, chegar perto de ti. E o Pai Celestial, então, vai dizer, você foi lavado e remido pelo sangue do meu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Perguntas de acordo com a lição. O que significa imitar a mente de Cristo? Significa renúncia ao egoísmo e viver em humildade, a obediência e fazendo aquilo que Cristo faria ou que ele fez aqui na terra. Amém? Pergunta 2. A obra redentora do Filho está fundamentada em que e qual o resultado dela? Está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. O resultado é a nossa salvação. Porque o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo? Porque o sacerdócio levítico era imperfeito e não removia os pecados. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Na pergunta 4, o que a exaltação de Cristo, a exaltação de Cristo ao voltar para o céu e assentar-se no trono garante para nós, garante-nos acesso à presença de Deus, intercessão contínua de Cristo, porque do mesmo modo que ele venceu, nós venceremos. Do mesmo modo que ele se assentou com o Pai, ele disse, vocês vão se assentar comigo no meu trono, amém? Pergunta 5, o nome de Jesus é o símbolo de fé, mas também uma fonte real de autoridade espiritual. O próprio Senhor delegou à igreja o uso de seu nome com qual finalidade? O próprio Jesus falou, né?
que é em nome dele, para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Então, ide por todo mundo, pegou o evangelho, toda criatura, quem for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem coisa mortífera não lhes causará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, ele diz, em meu nome. Então, vença cada desafio em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula.